Estamos aqui no Templo da Congo para mais uma escola bíblica dominical. Lição de número 2, com o tema O plano de Deus para a família. Nós temos como textuário Efésios capítulo 5, versículo 27 desta lição, que diz assim: para apresentar a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. A verdade nos ensina o seguinte pensamento: Deus instituiu a família para abençoar a vida das pessoas. Nós iríamos estudar essa lição obedecendo a sequência que nós temos na própria revista da Escola Bíblica Dominical. Antes de eu começar a explanar a lição, desejo agradecer o convite que o pastor Paulo e o pastor Vanildo me fizeram para fazer a explanação desta lição neste domingo. Estou muito grato pela consideração e respeito. O primeiro tópico da lição, ele fala sobre o plano divino que nós temos e obedecer à vontade de Deus. Nós temos aqui no Salmo 127, versículo 1, que afirma o seguinte: se o Senhor não edificar casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Observamos que esse texto bíblico ele fala sobre a casa que a pessoa constrói, baseado numa arquitetura. Mostra também a cidade que pode ser construída também baseada numa arquitetura. Mas a pergunta que eu deixo é o seguinte: que adianta eu construir uma casa fortificada baseada numa arquitetura humana, ou uma cidade baseada numa arquitetura humana, e não tiver o poder, a presença de Deus para proteger? Em vão estão a presença dos sentinelas. É bom lembrar que a Bíblia Sagrada, ela mostra Deus como o arquiteto e o construtor da família. E a Deus pertence a eterna e o eterno modelo ideal de família. Isso nós vamos observar nas partes da Bíblia Sagrada. Por isso que a família deve ser norteada por princípios ético-cristãos, baseados na Bíblia Sagrada. Neste patamar, nós somos cooperadores de Deus, porque somos criação dele, e nós estamos prontos para atuar na obra de Deus, sendo servo de Deus, e deveremos ser fiéis a Deus para podermos receber a recompensa de Deus. No tópico segundo da lição, o comentarista fala sobre a prosperidade familiar. Sabemos que não existem famílias perfeitas. Sempre vai haver imperfeição. Não tem um esposo perfeito, a esposa perfeita. Porque nós estamos em eterna construção. Como dizia um filósofo chamado Hegel, o homem está em construção constante. Ou seja, a cada dia que passa, o ser humano ele constrói um pensamento, uma ideia, uma verdade, uma moral, uma ética, um valor em sua vida. Portanto, a família não pode escapar dessa construção eterna. Ou seja, a cada dia aprendemos com a nossa esposa, e a cada dia aprendemos com o nosso filho, e a cada dia aprendemos com Cristo. Então, nós não temos que saber a feira, porque nós estamos caminhando em santificação para a glória de Deus. A Bíblia diz: seria abaixo de todos. Sem a santificação, ninguém verá o Senhor. Hebreus capítulo 12, versículo 14. Lembrando que essa prosperidade também está ligada à questão do ser humano ter seus bens materiais, seus bens físicos, porém, ele não pode privilegiar os bens materiais, físico e financeiro, em detrimento da adoração a Deus. Em primeiro lugar, adorar a Deus. A Bíblia diz: buscai primeiro o reino de Deus, sua justiça.
e tudo lhe será acrescentado. Muitas pessoas enaltecem o dinheiro, põem dinheiro como Deus e esquecem dele. Verdade? Isso é um erro de muitas pessoas capitalistas que preferem pôr sua confiança nos bens materiais, físicos e financeiros. A Bíblia, ela afirma que o ser humano, ele pecou. Todos pecaram. É por isso que a família, ela não é perfeita, porque nós estamos dentro deste patamar de natureza pecaminosa. Jesus Cristo veio para resgatar o homem, reatar diante de Deus. Terceiro ponto da lição: relações familiares. A família vive um relacionamento de interação com outras pessoas. Quando uma pessoa procura um par para casar, tem diferenças intelectuais, diferença econômica, diferenças de ideias, de verdade, de moral, de ética, de valores, diferenças de comportamento. Então essas diferenças, elas vão ter que ser atenuadas durante o casamento. Nós não conhecemos a nossa esposa 100%. E a mulher não conhece o esposo 100%. Devido a esse processo de andamento para a perfeição. Então o casal, ele une-se com as suas diferenças. E Deus, ele vai mostrar que essas diferenças, elas podem ser atenuadas, baseadas no princípio bíblico. É por isso que o casal, o princípio bíblico, ele tem uma meta, ele tem um norte. Este norte é a pessoa de Jesus Cristo. Então, se ele vai buscar nas Sagradas Escrituras princípios para a sua vida familiar, os dois vão seguir o caminho, Cristo. É por isso que a Bíblia Sagrada, ela orienta o casal a se basear nas Sagradas Escrituras, porque os dois são de natureza diferente, e só a Bíblia Sagrada pode levá-lo para um único caminho, que é da paz, da prosperidade, do amor, do respeito, etc. Conceito de família é o segundo ponto da lição. O primeiro conceito é o conceito de família na função biológica. Gênesis capítulo 1, versículo 27 e 28 diz assim: e Deus criou o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea criou-os. Nesse primeiro versículo nós vemos que Deus criou o homem segundo a sua imagem, né? E segundo a sua semelhança, macho e fêmea. O que é que nós temos aqui? A criação de Deus diante do homem. Nós vamos ver aqui uma criação onde mostra Deus diante do Criador, mostrando que o homem é pó, do pó veio, para o pó voltará. E temos aqui também a presença não só do homem, como também da fêmea, tirada da costela de Adão. No segundo versículo, no 28, ele diz: e Deus os abençoou e disse: frutificai, multiplicai, enchei a terra e subjugai, e dominai sobre os peixes do mar, sobre a ave do céu e sobre todo animal que se arrasta na terra. No segundo versículo nós vamos observar que a Bíblia Sagrada, ela mostra que o homem tem uma função biológica. Qual é a função biológica? Segundo o Dr. Oséias, a função biológica está ligada à frutificação, à multiplicação e o enchimento da terra. E subjugar é o da mulher. Nós temos que observar que lá no futuro, quando Deus chamou Noé e mandou colocar dentro da arca cada espécie, macho e fêmea, assim é a família, dentro desse processo onde temos o casamento entre um homem e uma mulher. O homem é a cabeça do casal. Nós vamos ver isso em 1 Coríntios capítulo 11, versículo 3 e Efésios capítulo 5, versículo 23. E a mulher? A mulher, ela é a companheira. A mulher, ela é auxiliadora. A mulher, ela está para ser adjutora. A mulher, ela vai ajudar o homem a caminhar nessa terra para um processo ou de procriação ou de crescimento espiritual.
Os filhos, a Bíblia Sagrada diz em Salmo 127, versículo 3, que os filhos são herança do Senhor. Então nós deveremos, enquanto respeitar nossos filhos, eles no futuro irão cooperar com a família. Segundo ponto da lição fala sobre o conceito social de família. Aqui seria a função social. Gênesis capítulo 2, versículo 20 diz: E Adão deu nome a todos os animais domésticos, às aves do céu e a todos os animais do campo. Porém, para o homem não se achava uma ajudadora, ou uma adjutora, ou, como diz a Bíblia King James, uma adequada. Seria uma mulher adequada. Uma mulher adequada, idônea para Adão. Adão colocou o nome a todos os animais. Quando ele olhou para ele, observou que ele não tinha um par, que seria a mulher. Aí fez um questionamento: todos os animais têm macho e fêmea. Eu sou o macho Adão, e onde está a fêmea? Então há um questionamento do homem diante de Deus, para ele não viver só. E não é bom que o homem esteja só, tem que ter uma ajudadora. Nesse primeiro processo aqui do conceito social, a gente vai observar que o conceito social de família está atrelado a duas palavras: afeição e aos sentimentos. A afeição que o homem tem com o seu par ou a mulher, e os sentimentos que o homem tem com o seu par ou a mulher, porque agora são uma única carne. Só que durante muitos séculos, o homem carnal, o homem materialista, o homem ateu, os estudos pós-modernos vão mostrar para nós novas formações familiares. E essas novas formações familiares, muitas das vezes, elas distorcem o que está na Bíblia Sagrada. Ou seja, mudam os valores ético-cristãos. Essas novas famílias que estão surgindo, elas não têm embasamento bíblico, embasamento teológico cristão, porque não há o relacionamento de casamento entre homem e mulher. Então, quando foge esse padrão divino, que é o plano de Deus para a humanidade, com certeza a interpretação será uma exegese, ou seja, colocar na boca do intérprete da Bíblia aquilo que ele nunca disse. Por isso que muitas pessoas estão criando Bíblias com interpretações isoladas, ou seja, mudando aqueles conceitos que tem na Bíblia Sagrada sobre macho e fêmea e atrelando a seu bel prazer, a sua interpretação isolada para dizer o que ele quer que diga e não o que o texto tem que falar, como saiu da boca do autor sagrado originalmente. Nós vemos também que essas novas famílias, elas estão baseadas nas leis do país. É por isso que hoje as igrejas evangélicas, elas precisam estar atenadas a essas novas interpretações das leis do país, para poder fazer uma apologética coerente, correta, eficaz, contra aquelas leis que deturpam, tentam deturpar as sagradas escrituras. Isso é um desvio doutrinário. Tem que ter muito cuidado com esse tipo de ideia que vem abalar as sagradas escrituras sem nenhum fundamento ético-cristão. E para isso o pastor, que é o líder da igreja, está preparado para defender as sagradas escrituras diante desse patamar de novas interpretações de uma convivência familiar, mostrando não a esse tipo de interpretação, como Paulo mais tarde ele vai mostrar que diante de Deus é pecado, e Deus os entregou a um tipo de julgamento que só cabe a ele e não a nós. 1.3, o conceito legal de família. A nossa Constituição de 1988 fala, no artigo 226, a família, base da sociedade, tem especial proteção do Estado. O casamento é civil e gratuito a sua celebração. O casamento religioso tem efeito civil nos termos da lei,
para efeito do Estado, é reconhecida a união estável entre o homem e a mulher. Você observa que aqui a Constituição, ela diz o casamento estável entre o homem e a mulher. E a Bíblia preconiza, lá em Gênesis, a união entre o homem e a mulher. Como uma entidade familiar, devendo a lei facilitar sua conversão em casamento. Entende-se também como entidade familiar a comunidade formada por qualquer dos pais e seus descendentes. Então nós observamos pela lei do país que a união estável entre o homem e uma mulher. A Bíblia Sagrada, no plano divino, mostra uma união entre o homem e uma mulher também. E diante disso, a gente vai observar agora a responsabilidade do marido, a responsabilidade da esposa e a responsabilidade dos filhos, que é o nosso tópico de número 3. Responsabilidade. 3.1. A responsabilidade do marido. Efésios capítulo 5, versículo 25 diz: maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja, e assim mesmo se entregou por ela. É bom lembrar que o marido deve ter um elevado padrão de comportamento e compromisso em relação à sua mulher. Por quê? Porque ele é o cabeça da mulher, ele é o líder da família. Então, o marido sendo líder, é ele que vai trazer para casa o provimento financeiro, alimentar e etc. Ele não pode abandonar a mulher dele. Mas para que haja sucesso nesse relacionamento, é preciso uma entrega total à sua família, esposa e filhos. Mas isso aí envolve cuidados domésticos, como já falei, cuidados espirituais. Porque teremos que dar para a nossa família a proteção, a provisão e a instrução. Proteção direta física, para defender a esposa e os filhos. Não é a proteção de Deus, que Deus vai te dar uma proteção diferente, uma proteção divina e espiritual que tu não pode dar. Provisão alimentar. Você vai atrás do alimento para a sua família, para a sua esposa e seus filhos. Deus não vem trazer para ti, lá do céu, o alimento. Ele vai te dar força, energia para você procurar esse alimento. E por último, a instrução, que você vai instruir sua esposa e seus filhos no caminho das Sagradas Escrituras, como fazia Moisés, Abraão e etc., com seus filhos, instruindo, baseado na Bíblia Sagrada. Agora vamos ver a responsabilidade da esposa. A orientação de Deus para as mulheres está em Efésios capítulo 5, versículo 22. As mulheres sejam submissas ao seu próprio marido, como ao Senhor. Irmãos, a esposa, ela é a representação própria da igreja, em submissão a Cristo. Por isso que a esposa deve ser aquela que auxilia o marido, no propósito de consolidar o plano de Deus para a sua família, porque foi criada como auxiliadora idônea e edificadora. Então, a esposa, ela está submissa ao seu marido, para poder ajudá-lo no dia a dia, na orientação espiritual, material e etc. Ela está para ajudar. Uma vez perguntaram para um teólogo, por que Deus não fez a Eva do pé de Adão, ou da mão de Adão? O teólogo respondeu, se Deus tivesse feito a Eva das mãos de Adão, poderia batê-la. Tivesse feito dos pés de Adão, poderia chutá-la. Fez do lado de uma das costelas para ser amada. Então, ela é submissa, mas ela deve ser amada. Muita gente hoje que não conhece Deus, não tem domínio da palavra de Deus, não tem respeito, não é convertido, não conhece as Sagradas Escrituras, bate em sua esposa. É por isso que foi criada a lei Maria da Penha, a outra posteriormente feminicídio, que endureceu mais ainda, porque muitas pessoas batem na sua esposa, e isso não agrada a Deus. Mas aquela pessoa que segue a Bíblia Sagrada, os preceitos cristãos, ele não vai bater na sua esposa,
Ele vai carinhar, vai dar amor, vai dar provisão, vai dar instrução, vai dar prosperidade e etc. E nós que somos cristãos, nós seguimos esse padrão divino de respeitar a nossa esposa, sabendo que ela está submissa a nós. Mas acima de tudo, o amor e respeito é muito importante nessa relação chamada de submissão. Terceiro ponto, pais e filhos. Deus requer a obediência de seus filhos. Esta é também a relação estabelecida por Deus entre filhos e seus pais. Efésios capítulo 6, versículo 1 diz: Filhos, obedeçam a seus pais no Senhor, pois isto é justo. Então o que acontece? O filho tem que obedecer ao pai no Senhor. Quando ele diz no Senhor, é que o filho tem que ter respeito por Deus, em primeiro lugar, e respeito pelo seu pai. Uma vez eu dando uma aula de teologia, um aluno perguntou para mim: não tem mais pai, eu vou obedecer quem? Aí eu perguntei para o meu aluno: tu mora com quem hoje? Mora com a minha avó. Então você vai obedecer a sua avó. Seu pai já faleceu. Se você estivesse morando com seu tio, seu pai faleceu. Quando ele diz obedecer vossos pais no Senhor, eu não posso fechar a interpretação só pai e mãe, porque muitos não têm mais nem o pai e nem a mãe. Então ele vai obedecer àquela pessoa que está perto dele ou criando. Não é verdade? Aí no versículo 12 diz: honra teu pai e tua mãe, que é primeiro mandamento com promessa. E no versículo 3 ele diz: para que tudo corra bem com você e você tenha uma longa vida sobre a terra. Ou seja, eu vou honrar meu pai obedecendo, eu vou honrar minha mãe obedecendo. Aí esse mesmo aluno perguntou: eu não tenho pai nem mãe, eu moro com meu avô, quem que eu vou obedecer agora? Se a Bíblia diz para obedecer pai e mãe. Aí eu respondi para ele: tu vais obedecer o teu avô, que ele está te criando. O aluno queria uma resposta diferente. Ele queria que eu dissesse: ah, teu pai e tua mãe já morreram, então não obedece teu avô, não é teu pai nem tua mãe. Ele esperava essa resposta. Mas como eu tenho um conhecimento ético-cristão da Bíblia Sagrada, eu vou responder pela Bíblia Sagrada, pelo bem. Eu disse: você vai obedecer quem está te criando agora. Você não tem pai nem mãe, mas o teu avô está te criando, então obedece ele. Ele está com esta função de pai e de mãe. Aí ele ficou alegre quando eu falei isso para ele. E a Bíblia diz: quando eu obedeço e quando eu honro pai e mãe, olha o que vai acontecer comigo enquanto filho. Ele diz: para que te vá bem, se eu obedeço o pai, se eu obedeço a mãe, e se eu honro o pai, se eu honro a mãe, eu vou bem nesta terra. Aí acrescenta aqui o escritor sagrado: e seja de longa vida sobre a terra. Ou seja, se eu obedeço o pai, se eu obedeço a mãe, se eu honro o pai, se eu honro a mãe, eu vou viver bem nessa terra e eu vou ter longos dias de vida nesta terra, porque a minha vida será abençoada por Deus, devido eu ser obediente e honrar pai e mãe. A nossa lição de hoje apresenta-nos uma aplicação pessoal muito bonita que diz assim: o conceito primordial para o sucesso em todas as relações familiares é o amor. Quando nós pegamos João capítulo 3 e versículo 16, que diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus amou o mundo. Esse amor aqui é o amor ágape. O mundo é o cosmos em grego, refere-se às pessoas. Então ele amou as pessoas de uma maneira extraordinária, mandando seu Filho único, que seria a melhor tradução no grego, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, o relacionamento conjugal está ligado à palavra amor. Amar a esposa. E o esposo tem que respeitá-la.
E não atentar para isso é negligenciar o plano divino para a sua família. Ou seja, o amor, o respeito com a esposa está acima de tudo. Se a pessoa quer o amor, o respeito com a esposa, ele começa a também infringir a lei de Deus. Meus amados irmãos, essa lição é muito importante para a nossa vida. Ela mostra que a família é a unidade básica da sociedade. A primeira e mais importante forma de agrupamento de indivíduos onde se desenvolvem relacionamentos saudáveis. A nossa família não é só pai e mãe e filhos. A nossa família, ela extrapola essa união física, biológica e social. Porque nós estamos agora aqui na Congregação da Conda em outra família. Esta família agora que eu estou vendo aqui com alguns irmãos, por causa desse processo do vírus, mas se fosse em outros tempos a igreja estaria lotada, lógico. Essa família que eu estou vendo aqui é uma família cristã, espiritual. É aquela família que não é unida pela biologia, pela função de procriação física e material. Mas essa família aqui, ela é desenvolvida dentro de um processo espiritual ético-cristão, onde cada crente tem seu pensamento, sua ideia, sua verdade, sua ética, sua moral, seu valor diferenciado. Mas quando nós entramos nesse templo aqui, o poder de Deus, o Espírito Santo, une uma única família. E essas divergências, e esses pensamentos diferentes, ideias diferentes, essas ideologias todas saem, porque nós vamos pensar em uma só ideia: a salvação em Cristo Jesus. E nós sabemos muito bem que essa família aqui, ela é muito unida, porque ela quer caminhar para o céu. E essa família espiritual é essa que a Bíblia Sagrada também enaltece. Porque essa família, ela tem um processo, começa com pai, mãe, procriação, filhos, depois os netos. E desse patamar de família física material visível, passa para o segundo processo, que é a família espiritual, a família que realmente vai caminhar para obedecer os mandamentos divinos para morar na eternidade. Então essa segunda família, ela pensa em ter um corpo espiritual, ela pensa ter um corpo sem mancha, um corpo sem pecado, um corpo diferente, um corpo transformado. E essa segunda família, ela está caminhando para isso, para ter a transformação do corpo, que essa matéria vai se desfazer, esse corpo vai se desfazer, e nós teremos no futuro um novo corpo. Então seremos uma nova família na pessoa e na graça de Jesus Cristo. Meus amados irmãos, que essa lição possa sempre despertar nas nossas vidas uma leitura complementar sobre o que é o plano de Deus para a família, onde devemos mostrar um reconhecimento de que os filhos dedicados a Deus são abençoados, que os filhos que entregamos a Deus podem ser considerados como a Ele emprestados, que os filhos educados no caminho do Senhor podem aprender a adorar desde a infância. O ambiente da família é o mais apropriado para a adoração a Deus. Eu já leciono no estado mais de 20 anos filosofia e teologia desde 1994 no seminário. Eu sempre vejo vários problemas familiares dos meus alunos. Uma aluna de 15 anos disse para mim: professor, vou me matar. Eu falei, família, minha mãe, essa minha família é pecado, não ela já estava no estágio de depressão. Eu falei para ela sobre um suicídio, ela queria se matar. Expliquei para ela estava muito triste, 15 anos. Aí eu falei para a direção da escola: vocês acreditam que a direção achou graça na minha cara?
Ele disse: Milson, é besteira de você, quanto me dizer vai ter que matar. Não chamaram os pais da menina e nem ligaram, mas eu fiz meu papel, orientei a mocinha pela Bíblia Sagrada, comuniquei a direção, só que a direção não fez nada. Quando foi na próxima semana, a menina me chamou: professor, eu não quero mais. Isso é uma família. É problema. E nessa hora que a Bíblia Sagrada entra com um plano de Deus para a família. Que a adoração a Deus pela família e com a família é finalmente para a igreja. Pois se não houver adoração no ambiente da família, da igreja. Sabemos que a educação começa em casa. Ela fica nesse tripé: a educação de casa, a educação da escola. Só que casa, à noite, tem que não instrui o filho, descansar. Ele não vai instruir o filho, ele não quer instruir o filho, quer descansar. E nessas brechas que muitas das vezes o inimigo usa, aí a criança começa não mais a ler a Bíblia, ver filmes de violência, vídeos de violência, e começa a ouvir lá na escola os colegas fazem mal para o outro, fica se guiando por ideias de coleguinhas que já estão no mau caminho, manda experimentar cocaína, maconha, etc. Ele vai, a família não é estruturada. É por isso que muitos de nossos jovens estão indo pelo caminho do mal, porque a família não está estruturada, a família não está instruindo essa criança no caminho que deve andar como a Bíblia manda. Então, para efeito de uma conclusão inicial, podemos ler apenas essa parte que eu vi aqui na lição, que é muito importante. A Bíblia diz bem assim: para a mesma igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Efésios capítulo 5, versículo 27. Meus amados irmãos, que possamos continuar sempre pautando, levando, orientando a nossa família dentro do plano de Deus. Que esse plano, ele é divino, eterno, é o melhor plano. Seguir as Sagradas Escrituras através do amor, da fé e do respeito para a nossa família. Se nós respeitamos, temos fé, temos amor com a nossa família, iremos muito longe. E esse longe que eu digo, iremos morar com Jesus Cristo, porque nós estamos obedecendo às Sagradas Escrituras. E eu deixo uma pergunta para você que está ouvindo essa mensagem: qual o plano de Deus para a sua família hoje? E qual é o seu plano de vida para a sua família hoje? Pense nessas duas perguntas e reflita. Deus vai continuar abençoando a tua família. Meu muito obrigado. Agradeço mais uma vez o convite que o pastor Paulo fez e o pastor Ivanildo para com a minha pessoa. Que Deus possa continuar abençoando a família do pastor Ivanildo e a família do pastor Paulo nesta igreja da Congregação da Cumbre. Amém. Bom dia, bom estarmos aqui na nossa escola pública dominical concluindo, o que o nosso professor Edmilson falou para todos nós, e nós aprendemos com a palavra de Deus hoje. Que bom esse semestre, professor Edmilson, e nós estamos aqui aprendendo sobre família. Família é o projeto de Deus. Então o nosso tema esse ano é: meus filhos e meus netos terão a mesma fé que eu tenho e servirão o Senhor com alegria na Assembleia de Deus. Então aprendemos hoje esse maravilhoso plano de Deus para a nossa vida, para a nossa família. Nós vimos o nosso professor aqui muito bem explicando a nossa lição, que você possa entender e abrir o seu coração para o Senhor. Nós estamos aqui, tem muitas coisas hoje para a gente, para nós fazermos aqui, e é tanta coisa boa. Esse é o tempo da Condo, Esse é o tempo da Condo. Tem 2 celulares.
Isso é bom, glória a Deus. E me chegou aqui, ó. Aqui vai ser para nossas crianças, né? Olha aí, vai ser brinde que vai ser entregue para nossas crianças, né? As nossas crianças aqui, ó, tá? Isso aqui é a missão com criança, levando para nossas crianças. Nossas crianças não estão participando da escola bíblica dominical, elas estão em casa assistindo pela nossa página Facebook, que é Assembleia de Deus, tá? Assembleia de Deus Templo da Condo. Nós estamos direto ao vivo, então as nossas crianças receberão, né, como eles fazem todo ano. Olha, a gente comemora a Páscoa, era para eles estar aqui no grande evento, mas devido ao nosso isolamento social, eles estão em casa, as crianças, e as nossas coordenadoras da nossa missão com criança estarão levando para eles na casa deles esse brinde. Que bom! Essa é a Assembleia de Deus. Em meio a tudo isso, né, em meio a toda essa crise, nós nos preocupamos. Claro, nossa criança é a base, é o investimento que nós fazemos para a nossa missão, da nossa igreja, é a família. E como foi ensinado hoje sobre os nossos filhos, né? Foi ensinado hoje o plano de Deus, a vontade de Deus. Parabéns ao nosso professor e parabéns à Assembleia de Deus em Belém, que está aí com toda essa lição muito abençoada sobre o plano divino. E aí eu estou aproveitando aqui o notebook tudo preparado pelo nosso professor Edmilson, e concluindo, dizer para você que, como falou o nosso professor, existe hoje tantas configurações de família, né? Hoje existe configurações, mas o que nós aprendemos é aquela família tradicional, né? O homem, a mulher, o pai, a mãe, né? O marido, a esposa e os filhos, são aquela família tradicional que nós aprendemos com a palavra de Deus, e isso nós professamos, isso nós falamos, tá? Isso nós concordamos, porque está na palavra de Deus, está na Bíblia, na palavra de Deus, e é isso que nós ensinamos aos nossos filhos e preparamos um futuro para eles e para a nossa família. Deus abençoe você. Esse é o Templo da Condo. Eu quero orar por você, orar pela sua família, a Escola Bíblica Dominical. Nós queremos agradecer ao nosso coordenador, pastor Paulo Farias, ao nosso professor Edmilson, também ao vice-coordenador nosso da Escola Bíblica Dominical. Que bom, né? E hoje à noite, às 19 horas, estamos aguardando você, tá? Ao vivo, pela Assembleia de Deus Templo da Condo. Você pode entrar na nossa página do Facebook e nos acompanhar hoje às 19 horas. Nós estaremos louvando ao Senhor aqui, ministrando a palavra de Deus para você e para a sua família. Que esse domingo, se você pudesse entrar no meu status, você ia ver que eu coloquei hoje sobre um dia após a Páscoa, né? Todo mundo comemora. Eu digo, acordam tão cedo aqueles que não compraram o ovo da Páscoa, foram comprar o ovo, desvirtuaram a essência, o que é o correto a Páscoa, que fala da ressurreição de Jesus. O sacrifício dele foi perfeito. Que nós possamos viver um dia após a Páscoa, na segunda, na terça, na quarta, viver uma vida com Cristo, uma vida fidedigna com o Senhor, tá certo? E não só nos preparar no domingo, não só na semana da Semana Santa, mas que todos os dias nós possamos estar com a nossa vida no altar do Senhor e com a nossa família. Você está aí na sua casa, com a sua família, e recebeu a mensagem hoje sobre família. Deus abençoe você. Pai, nós estamos na Tua presença, orando a Ti, Senhor, te agradecendo por este momento na nossa Escola Bíblica Dominical. Deus querido, obrigado por estar entrando, Senhor, neste lar, nesta família, com a Tua palavra que foi ministrada pelo Teu servo. Abençoa cada uma desta família, guarda, Senhor, protege, livra do mal, livra deste mal, dessa pandemia, livra, Senhor, do coronavírus. Guarda e protege, Senhor, em nome de cada família que nos assiste, que nos ouve, no nome de Jesus. Oramos a Ti, Senhor, que a graça do Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus nosso Pai, que a comunhão, a consolação do Espírito Santo seja com você, com a sua família, com a igreja de Deus espalhada por toda a terra. Se você crê comigo, diga aí, amém. Deus te abençoe.